Quais são as primeiras mudanças que nós vemos nos novos meditadores? Sempre que se fala de meditação, se falam em muitos benefícios e realmente existem muitos benefícios para a meditação. Quando você olha uma figura como esta e você vê a diferença entre estar numa resposta de estresse, às vezes no estresse crônico, e uma resposta de relaxamento induzida pela meditação, você vê que a meditação tem muitos benefícios, a curto, a médio e a longo prazo. Resumindo muito, a gente poderia dizer que na primeira etapa os principais efeitos seriam melhoras no foco, você fica mais focado, você conhece um estado relaxado que não conhecia até então, você aprende a ter uma respiração um pouco mais calma e durante a prática você tem uma sensação agradável que geralmente é gerada pela presença, pela liberação das endorfinas. Numa segunda etapa, nós vemos efeitos como o aumento da autoobservação. Isso é muito falado entre meditadores. Você aprende a se observar mais. O aumento do bem-estar. Uma redução progressiva da ansiedade, coisas que te chateavam continuam a te chatear menos. Coisas que te deixavam ansioso ainda continuam a te deixar ansioso, só que menos. Já vemos aí uma melhora do sono. Nas primeiras semanas ocorre uma melhora do sono, com 6 meses, então, essa melhora é uma melhora geralmente mais clara. Há uma tendência a uma redução de estados de tristeza e quadros leves de depressão também são reduzidos aí. O seu pensamento se torna mais claro, sua escolha é mais clara, suas decisões são mais cristalinas. E você começa a desenvolver também uma espécie de tato intuitivo. Você chega perto de uma pessoa e sente de que tipo de palavras, às vezes ela precisa, qual seria a melhor atitude naquela ocasião. Você começa a sentir intuitivamente. Numa etapa 3, nós temos efeitos que são, por exemplo, o equilíbrio hormonal, os hormônios começam a se equilibrar, aumenta o quociente emocional. Não tem o QI, que é o quociente intelectual? Existe também o quociente emocional, medidas que mostram que emocionalmente você está se tornando uma pessoa mais inteligente. Aumenta a ação de algumas funções do corpo, como por exemplo a ação da telomerase, uma importante enzima que faz com que a divisão celular seja ativa e que mantém, portanto, a gente com células jovens. A capacidade de resolver problemas também melhora. Você fica com um raciocínio mais agudo e com uma visão mais clara daquele cenário que te aparece diante de você aí no momento em que chega um problema. As células já começam a se regenerar melhor. E a própria eficiência celular, a eficiência dos processos celulares começam a melhorar. Então veja que a gente tem aquelas mudanças de um prazo mais curto, primeiras semanas, depois tem as mudanças dos meses se passando e depois mudanças que começam mais aí a partir de 6 meses, 2 anos em diante. Mas são muitas outras além das que eu citei aqui. Mas se você me perguntar assim, Roberto, o que você vê nos grupos que você conduz, nos cursos que você conduziu, nas pessoas que você orientou? Eu quero te mostrar o que essas pessoas disseram que sentiram como as suas principais mudanças nas primeiras semanas, as mudanças iniciais dos meditadores. Um exemplo poderia ser uma ação que nós tivemos em 2018 na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Nós fizemos aí um programa de 8 semanas. Então, veja, eu estou falando de mudanças iniciais mesmo, porque 8 semanas em meditação é considerado um tempo curto, tá? Então, 8 semanas, o que a gente viu? A gente pediu para eles escreverem como eles se sentiram depois da experiência de estar 8 semanas meditando. E aí, quando eles escreveram, a gente construiu uma coisa chamada nuvem de palavras,
que é um software, um programa que coloca em tamanho maior as palavras mais usadas por eles. E quanto maior a palavra, quanto mais ela aparece no texto, maior ela fica na nuvem. Então, quando você vê aí esta nuvem de palavra, ela já conta uma história. Visualmente, você olha para essa nuvem de palavras e já enxerga aí uma história. Se nós fôssemos pegar palavras dessa nuvem e tentar construir uma frase, por exemplo, nós poderíamos construir uma frase mais ou menos assim: meditar me trouxe calma, melhor foco e concentração. Mais atenção me ajudou a controlar as emoções, além de relaxar e de melhorar o meu sono. Então veja, é uma nuvem que fala de algo que tem efeitos muito relacionados a foco, bem-estar, atenção, equilíbrio emocional. Eles usaram a expressão controlar as emoções, mas no fundo, a meditação não controla as emoções. A meditação ajuda você a lidar com elas e te ajuda a não ser tomado pelas emoções como um papel na ventania. Ok, mas e os outros grupos? Os grupos das pessoas que fazem workshops comigo, os grupos das pessoas que fazem cursos mais longos comigo, 8, 12 semanas. O que a gente vê? Bom, primeiro, qual é a principal razão das pessoas me procurarem? Primeiro lugar, busca de autoconhecimento, melhorar como pessoa, autoconsciência, se conhecer melhor, aprender a se observar e a descobrir a si mesmo. Em segundo lugar, ansiedade. As pessoas se sentem ansiosas, mentes aceleradas, cabeça quente. Terceiro lugar, reclamam do estresse. Acham que estão no estado de estresse crônico, que está comprometendo a saúde mental e pode comprometer a saúde física também. E em quarto lugar, os problemas de sono. Então, as 4 principais razões das pessoas me procurarem são essas aqui que você vê. E o que elas sentem quando meditam? Quando eu pergunto, escreva um texto, eu peço para escrever um texto, como é que este método te ajudou? E eles escreveram. E a gente vê esta nuvem de palavra aqui. Esta nuvem, quando você olha, como toda nuvem de palavra, ela, antes de tudo, ela fala sozinha. Ela fala por si. Você olha para uma nuvem de palavra e você já tem uma ideia do que as pessoas mais estão querendo expressar, das palavras que elas estão querendo expressar, e com isso você tem uma ideia do que elas estão sentindo quando escrevem. Se eu pegasse essa nuvem de palavra, por exemplo, essa que você está vendo agora, e fosse construir uma frase, eu poderia construir uma frase assim, por exemplo: este curso me fez entender que, tendo conhecimento de uma técnica, podemos, através de um processo de prática regular, nos ajudar a ter o benefício de mais foco e melhorar a vida. É uma forma de construir uma frase usando essa nuvem de palavras e que tem muito a ver mesmo com o enredo geral que eles mostravam. Pegando as palavras um pouco menores, que não estão tão grandes nessa nuvem, construindo outra frase, nós poderíamos dizer: isso tudo proporcionando mais calma, mais profundidade, permitindo as mudanças que podem trazer mais leveza. Então, resumindo, o que os meditadores sentem nas primeiras semanas, especialmente aqueles que eu conduzo, é que existe uma técnica. Eles entendem que há uma técnica, um processo. A partir daí existe uma prática regular. E é isso que ajuda a ter o benefício. Que benefícios? Mais foco, mais leveza de vida, mais calma, mais profundidade. E aí a possibilidade de mudanças, do início de uma transformação, que pode fazer uma relação mais leve com a vida. Então, quando você vê isso aí, você vê que são muito parecidas. Todos os grupos, quando eu começo a pedir esses relatos, eles são muito semelhantes.
aqueles efeitos que se falam sobre meditação são muitos, muitos, mas os principais que você pode perceber nas primeiras 8 semanas são esses que eu acabei de listar para você. Se eu peço, por exemplo, para um grupo que eu acompanhei em curso de 8 a 12 semanas, uma nota de equilíbrio antes ou depois, você vê que essa nota sobe. Na média da nota que eles mesmos se deram, estava 6,4 e depois do curso 8,2. Então você vê que quando as pessoas utilizam esse método, quando as pessoas fazem um treinamento adequado, as mudanças acontecem naturalmente. O mais importante é você não ficar pensando nas mudanças, aprender o método, repetir a técnica e fazer regularmente. Em palavras muito simples, para meditar é preciso só 1. Ajustar o conceito. Entender direito o que é meditação. Tirar da cabeça as confusões que você fazia até então sobre aquilo que você achava que era meditação, mas que não é. Ok, tirou aquilo da cabeça, entendeu o que é meditação? Então você vai entender o loop operacional. Aprender tecnicamente a meditar. Entender que você tem um ponto de foco, seja um ponto mais robusto, né? Mais lógico, mais objetivo, como respiração ou um som, ou um ponto mais subjetivo, como o momento do agora, mas existe algo que recebe a sua atenção, sua intenção, sua entrega. E aí você vai aprender tecnicamente que toda vez que você se pega viajando, se pega pensando em outra coisa, você vai gentilmente voltar para aquele foco. Você perdeu o seu exercício atencional sobre aquele foco. Se você está, por exemplo, com foco num som, no momento que você pensa em outra coisa e viaja nas correntes de pensamento, você perdeu a atenção ao som. Então você solta as correntes do pensamento e volta para o seu foco, volta a atenção à sua âncora. Esse loop operacional é que vai definir uma espécie de loop neurofisiológico que vem a partir dele. Mas você não pode pensar nisso. Você precisa pensar na técnica. Porque se você for pensar no que acontece na sua neurofisiologia, você não exercita o loop operacional e não vai funcionar com você. Ajustou o conceito? Entendeu direito? Entendeu o loop operacional? Onde você vai para dentro do furacão, em vez de ficar tentando parar o furacão da mente, você vai para o meio do furacão e vê o furacão girar ali, estando no centro, no local mais calmo. Fase 3. Praticar regularmente. Prática regular, continuada. Você vai adicionar a meditação aos seus hábitos diários. E aí, a partir daí, do bom entendimento, da técnica entendida e da prática regular, tudo tende a acontecer naturalmente. Portanto, sempre evitando pensar nos benefícios, o que você vai ter é, com técnica adequada e com prática regular, essas mudanças iniciais que eu falei, depois outros benefícios para o corpo e para a mente, como alguns daqueles que eu exemplifiquei aqui no começo do nosso vídeo, e depois lá no final, anos depois talvez, aquilo que os autores chamam de mudança de traço de personalidade. O seu jeito de ser tende a mudar. A sua relação com a vida tende a mudar. O seu nível de consciência tende a mudar. E não para uma pessoa espetaculosa, com acontecimentos pirotécnicos. Não. Para uma pessoa que olha para a vida e vê uma coisa muito clara, muito simples e que pode permitir que você passe por ela com leveza, sem tanto sofrimento. A partir daí, então, da prática regular, começa aquilo que eu chamo de uma cascata de dominó em câmera bem lenta. Lentamente, os efeitos vão se sucedendo. Naturalmente, os efeitos vão se sucedendo.
Assim é a meditação. Você começa com uma prática, com uma técnica, com um processo, um procedimento que, praticado regularmente, promove uma mudança na função do cérebro, depois uma mudança na química do cérebro, na neuroquímica, depois uma mudança na química do corpo e depois uma mudança na função do corpo. Depois dessas 4 etapas, naturalmente, começa uma mudança na pessoa, na sua forma de ser, na sua forma de lidar com a vida, na sua nova consciência. E se você gostou deste vídeo, dá um like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação para ser avisado dos novos conteúdos e indique este canal para aquelas pessoas que podem gostar de saber coisas como esta de hoje. Um abraço! Bom ter falado com você.